servir a ídolos. Sabe o que eles faziam? Eles adoravam crianças e matavam as crianças em altares. Hoje tem leis no Brasil, em todo o mundo, que é necessário ter para que isso não seja cumprido, porque tem muitos lugares que ainda fazem. Moabe, ela servia a outros deuses, para chegar na história que eu quero chegar, para você entender dentro da Bíblia aquilo que Deus quer falar com você. E ele foi para Moabe por desobediência. Chegando lá, ficou lá na cidade, montou a sua casa, muito rico, e fez pior. Aconteceu algo na vida de Noemi. Elimeleque morreu. Deus o matou, porque ele era desobediente. E para melhorar a história de Noemi, os filhos dela, os 2 filhos de Noemi resolveram casar com mulheres moabitas. Eles não poderiam casar, eles só poderiam casar com mulheres da Judéia. Eles casaram com mulheres moabitas. Malom e Quilion. Eles casaram um casou com Ruth e o outro casou com Orfa. Ruth quer dizer o nome agradável. Orfa quer dizer nuca, atrás. Noemi também. É um nome bem. E assim casaram. Eles começaram a servir a outros deuses. Noemi não. Noemi continuou firme, porque conhecia o Deus de Israel, o Deus de Judá. E não serviu ao Deus de Moabe, dos moabitas. Mas só que Noemi tinha uma coisa muito boa para você, mulheres e homens de Deus aqui. Ela se mudou, foi para uma cidade onde servia outros deuses, mas não esqueceu a sua raiz de viver uma vida propensa no nome do Senhor e servir a um Deus que todas as coisas podia. E ali ela começou a dar exemplos para as suas noras. E toda vez que as noras olhavam para Noemi, via ela como exemplo. Você tem sido exemplo na sua família ao Deus que você serve? Porque eu tenho tentado no meu campo missionário. É difícil, Miriam? É. Meu campo não é fácil, não. Meu campo missionário é doido. Eu nem sei, eu estou aqui, pregando a palavra. Entenderam? Eu estou aqui pregando a palavra. Aonde está, não sei, mas Deus está cuidando, sabe por quê? Porque Ele é dono de todas as coisas e conhece, assim como conhecia a vida de Noemi. E assim a seca veio, e veio aquela culpa, é nossa. Mas se a gente for fiel, Deus tinha condição para todo o povo. Deus tem condições para você. Se você for fiel a Ele, vai te abençoar. Como Ele abençoou o ímpio. Porque tem muitas pessoas que pensam, por que Deus abençoa o ímpio e não me abençoa? Talvez porque você também não esteja preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque eu queria o maior carrão. Mas você acha que eu estaria aqui com carrão? Eu não sei você, com uma casa de praia, com o calor que está fazendo, com carrão, se você estaria aqui. E Deus tem preparado isso para você. Só que Deus também quer te abençoar, mas Ele quer que você seja obediente. Na vida de Noemi, ela era obediente. Elimeleque morreu pela sua desobediência. Deixou os filhos, casaram com as moabitas. O que Deus fez? Levou os filhos de Noemi também. Ficaram 3 viúvas dentro de uma casa. O que ele tinha tudo de bom e do melhor, começou a escassez dentro de Moabe. Saiu da terra do pão, que tinha escassez, que é muito estranho, e foram para uma cidade para haver melhoramentos. Lá começou a outra escassez. Só que Noemi tinha outros pensamentos. Ela não sabia os propósitos de Deus para a sua vida. Esta noite eu quero dizer para você que Deus tem propósito para você, mas você precisa entender quais são esses propósitos. Mas tem muita gente que quer entender antes de Deus cumprir. E ela começou a tomar uma decisão em sua vida. A Bíblia diz, você pode ler lá, que ela ouviu a história que Belém de Judá estava mudando, tudo estava acontecendo, não da forma como eles deixaram em crise. A cidade começava a se reerguer. O que Noemi fez? Decidiu se movimentar
e sair de onde ela estava, passando escassez, decidiu voltar para essa cidade, onde ela poderia servir ao Deus dela. Só que ela tinha as noras. E lá é lei, até hoje. Se você tiver uma nora, ela continua sendo seu parente. Aqui não. O Brasil, o filho morreu, não é mais minha nora. Você despreza. Você já notou isso? Não é mais nada meu. O meu é meus netos. Ele me deu neto, os netos são meus, mas ela não é minha nora. Tem muita gente que faz isso. Descuida do outro, porque, na verdade, ele não quer levar o outro para si como culpa ou pensamentos. Talvez Noemi pensasse nos filhos e no esposo, quando olhava para as suas noras. Mas ela tinha uma empatia pelas noras, além de orar e viver uma vida dentro da vontade de Deus, mesmo com pensamentos que as noras tinham de serem moabitas e servir a outros deuses, porque elas serviam, mas elas tinham Noemi como exemplo. E assim ela decidiu voltar, chamou as duas noras, e você pode ler lá na Bíblia, ela falou: eu soube que lá em Judá houve mudanças, eu quero voltar para Judá. Vocês, minhas noras, podem ficar aqui. Elas falaram: não, vamos ficar não, a gente vai onde você for. Onde você ficar, nós vamos. E ela, a Bíblia diz, as histórias, se você quiser ler, elas tiveram que atravessar. A Bíblia de mulher tem muito mapa. E você vê lá o quanto elas andaram. Só que começou a escassez, ela já não era mais rica como antes. Ela ficou pobre com duas mulheres na sua cola. Vamos falar assim para você entender. E ela foi pelo deserto. Elas viraram escravas. E ficaram descalço, foram pelo deserto. Quando chegou no meio do caminho, Orfa olhou para trás e decidiu: Noemi, sinto muito, não quero ficar com você. Eu vou voltar para a minha cidade de Moabe. Lá eu ainda tenho minha família, eu tenho os meus deuses. Você pode ir, pode ir. Ela falou: tudo bem. A Bíblia não diz que Noemi questionou por que ela queria ficar, por que ela não queria. A Bíblia não questionou. Sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida que você tem que deixar para trás e não olhar. Você tem que pegar e não olhar para trás e falar: fulana, vou embora daqui. Não, tem coisas que você tem que deixar para trás. O que você tem olhado para frente que não tem deixado você olhar para o teu Deus lá na cidade do pão? Eu faço essa pergunta essa noite para você. E ela decidiu voltar. Só que Ruth era diferente. Ruth falou: não vou fazer isso com você não. Você sozinha, já idosa, uma mulher por aí perdida, não. Disse, porém, Ruth, ela falou assim: Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Ela falou assim: não me inste para que eu te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque onde que fores irei eu, onde que pousares ali pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Deus, esta noite, quer fazer uma aliança com você. Quer fazer uma aliança não só com as mulheres de Deus da Primeira Igreja Batista de Suruí. Quer fazer uma aliança com o seu povo. Mas você precisa tomar decisões e não olhar para trás e voltar para Moabe. Deus quer que você tenha sede e justiça de viver o melhor dele e viver na cidade do pão. Comer o melhor. Não estou dizendo que você não vai sofrer, que você não vai ter perdas, que você não vai ter lutas. Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ela disse: não, Noemi, você vai ter aflições, mas você vai ter bom ânimo, que eu estou com você. Eu tenho uma aliança contigo, eu vou contigo. E a Bíblia diz que assim fez Noemi. Ao chegar à cidade, olha que interessante, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? O mais interessante de tudo é que como é que contaram que Noemi tinha perdido o filho? Como é que elas sabiam? A cidade sabia? A cidade fofoqueira? Como é que eles sabiam? Aquela ali é Noemi? Como é que eles sabiam? A Bíblia diz que eles se
comoveram com a situação de Noemi quando ela chegou. Sabe por quê? Porque se você ler a história real, uma mulher lá, quando ficava viúva, ou se perdia tudo, as mulheres, elas chegavam, às vezes, maltrapilhas e de luto. Por isso que as pessoas se comoveram e sabiam que Noemi e a sua nora, poxa, 2 viúvas. E o mais interessante é que a Bíblia fala que o povo soube que Ruth era moabita. Você sabia que os moabitas eles não gostavam dos judeus, não gostavam do povo de Judá? Eles tinham rixa, sabe por quê? Porque no tempo de Moisés, quando o povo de Israel foi passar pelo deserto, encontraram o moabita. Eles negaram água para o povo beber. O povo tomou uma raiva dos moabitas, eles eram rivais. Olha que coisa mais interessante. Noemi poderia entrar na cidade, chegar de boa. Mas o problema de Noemi era a Ruth, que ela não poderia ficar à vontade numa cidade. Você pode, como cristão, ficar à vontade aonde você está, aonde você mora, aonde você chega, aonde você trabalha? Alguém pode chegar para você e falar assim: chegou ela. Chegou a luz. E chegou ela toda sorridente, parece que nem tem problema. Será que alguém consegue falar isso para você? A Bíblia diz que Noemi chegou tão amarga, tão triste, que o povo ficou com dó dela, se comoveu, que ela falou assim, aquela não é Noemi? Ela falou assim, não me chama de Noemi não. Meu nome agora é Mara, porque eu sou amarga, porque Deus tirou tudo de mim. Aqui tem pessoas que se sentem como Noemi, acham que não são nada, que são amargas. Porque eu perdi filho, perdi esposo, perdi marido, perdi irmão. Mas eu quero dizer esta noite que Deus, Ele olha por você. Deus, Ele é com você. Você pode ler o livro de Oséias. A Bíblia diz que lá Deus era o esposo. Sabe por que nós somos casados com a igreja, com Jesus, com o Evangelho? Porque nós somos igreja e noiva de Cristo. E na vinda do Senhor, nós teremos um enlace matrimonial, um encontro da igreja com o Senhor. E a Bíblia diz que ela se sentiu amarga. Você se sente amargo de vez em quando? Porque a Bíblia diz que era tão amarga que começaram a sentir nós na sua vida. Nós da perda, nós sem esperança, nós com desânimo, os nós das atitudes erradas que ela tinha tomado junto com seu esposo, porque ela, obediente, por obediência, foi para Moabe. Mas a Bíblia fala de que ela foi, mas voltou. E ela não sabia os propósitos de Deus na sua vida. E ela também não sabia, Ruth também não sabia. Mas chegando lá, tinha o tempo da colheita e da cevada. Que hoje, se você for pensar, é a festa dos tabernáculos. Lá eram meses dessa festa. E quando elas chegaram, a cidade já estava no intuito de fazer aquela festa. E ela viu que o campo estava cheio de cevada. E deixa eu te explicar outra coisa. Cevada lá era para pobre. A espiga era para rico. E ela começou a ver que a cevada caía pelos cantinhos. Ela, Noemi, viu e orientou Ruth. Vai lá, aproveita que está todo mundo indo, pega as cevadas que estão caindo, os restolhos. E ela falou assim, então tá. Ela falou assim, então eu vou pelos cantos, você vai assim, você não vê as mulheres? Só que a Bíblia diz que as mulheres se ofereciam para os homens para poder ter o melhor da cevada, não era a espiga. Elas tinham o melhor. Ela falou assim, Ruth, você não vai fazer igual as outras mulheres fazem. Desculpe a forma como eu vou fazer. Ruth ia com a sua cesta, tá? As mulheres viravam para os homens e pegavam. Abria suas roupas e pegavam. Sabe o que Ruth falou com ela? Você não vai fazer assim, você vai fazer diferente. Você vai se ajoelhar para pegar a cevada. Você pode ler a Bíblia.
Sabe o que é isso? Atitudes que devemos tomar perante o Senhor, atitudes corretas, a qual agrada ao Senhor a forma como a gente se coloca ao seu dispor. Porque ela poderia ir de qualquer maneira, ela teria muito mais. Mas o mais interessante dessa história, sabe o que aconteceu? Quando ela estava no campo, tinha um homem chamado Boaz. E ele estava no alto, a Bíblia diz que ele estava no alto, olhando quem pegava o restolho da cevada. E ele olhou Ruth e viu ela diferente. E falou assim, quem é aquela moça que está pegando cevada diferente lá? Aí falaram, é a Ruth, a Moabita. Só que Moabita não se dava. E ele falou assim, nossa, como ela é diferente. Você tem sido diferente na sociedade, no seu trabalho, onde você está? Porque Deus só não quer mulheres diferentes, porque é aniversário da MCA, não. Deus quer homens e mulheres diferentes para uma sociedade que jaz no maligno. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder fazer nada disso que estamos fazendo aqui. E você vai ter que ser diferente, você vai ter que se posicionar. E Boaz olhou Ruth e viu que ela é diferente. Olha só, já que ela faz diferente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a capa que ela está usando e pede a ela para oferecer e coloca espigas na sua capa e leva. Toda vez que ela ia para casa, ela levava algo diferente e Noemi achava interessante e aconselhava ela o melhor que ela tinha que fazer. Sabe por quê? Porque eram conselhos de Deus para a vida de Ruth, porque Deus tinha propósito. Eu quero dizer essa noite para você, Deus tem propósito para esta igreja, para o pastor dessa igreja, para os membros dessa igreja, mas é necessário todos tomarem uma posição exata, a forma como adora a Deus, a forma como obedece aos seus líderes, a forma como você lida com a sociedade de Suruí, para que essa igreja seja maior e melhor, porque ela tem que fazer diferença neste lugar. Não é lembrar da Igreja Batista Suruí do antigamente. Quando era assim. Quando era. É hoje. Deus quer que você se posicione hoje. Para você só não catar cevadas. Você catar o melhor de Deus. Porque quando ela foi encontrar Boaz, Noemi falou para ela assim, você vai botar a melhor roupa, vai tomar um banho, se perfumar para encontrar o rei. Deixa eu te falar uma coisa, você tem colocado a melhor roupa, o melhor azeite, orado a Deus, jejuado, se preparado para encontrar o rei? E ela se encontrava com Boaz. E a Bíblia diz que ela recebeu o melhor de Boaz, porque ela não fazia igual a todo mundo. Nós não somos crentes de evangelho para fazer igual a todo mundo. Nós somos crentes diferentes que devemos pregar o evangelho genuíno e ter certeza daquilo que nós somos. Não somos A nem B, somos o evangelho genuíno, seguir a palavra. Às vezes, nós estamos num tempo tão difícil de viver o evangelho que nós estamos sendo massacrados. Só você vê o repórter. Tem pessoas que só vêem uma rede de TV. Tem pessoas que não olham a internet. Hoje nós temos essa facilidade de olhar tudo e ver como é que está o mundo. Porque é fulano, cicrano, porque é beltrano. Não é. Você tem que viver princípios e regras bíblicas. Quando perguntam para mim se eu sou de A ou B, eu falo assim, eu sigo princípios. Aquele que chegar melhor para poder me ajudar nos princípios bíblicos e nas regras básicas, a qual Deus vai me levar para o céu, eu estou querendo. Porque eu também não quero coisa ruim não, irmãos. Se Ruth quisesse as coisas ruins, ela fazia igual todas as mulheres. Fazia totalmente diferente, não fazia nada diferente. Você tem feito as coisas diferentes na igreja para poder não agradar pastor, mas agradar a Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Tem levantado de madrugada, tem jejuado? Às vezes, irmãos, quando eu vou jejuar, eu fico até com vergonha de mim. Falo assim, Senhor, eu jejuo 12 horas para fazer um exame, não sinto nada. Na hora de jejuar para a tua obra, eu estou morrendo. Morro de fome, morro de sede, me dá tudo, me dá tonteira, me dá dor de cabeça. Você não é assim também, não? Fala para mim se é mentira, não é verdade? Senhor, o médico manda eu ficar 3 dias de jejum para eu fazer uma operação, eu fico sem sentir nada.
Agora, se o Senhor mandar jejuar 3 dias, Senhor, eu vou parar no posto, tomar soro. Não é assim a nossa vida? Porque a gente não faz as melhores escolhas, mas também a gente faz. E quando faz, não faz pelo reino e para o reino. Nós precisamos viver o melhor de Deus. Mas para a gente conseguir catar as melhores espigas, nós precisamos fazer a melhor escolha. E Noemi, sem saber os propósitos de Deus com relação aos nós que ela tinha, através do esposo pela obediência, e a perda dos filhos, a tristeza, o luto, o marido, o emprego, o dinheiro, ela perdeu tudo, ela criou nós. Ainda deu um nó na vida dela, que ela tinha o quê? 2 noras, 2 nozão, né? Porque tem sogra que não gosta de nora e tem nora que não gosta de sogra, não é verdade? E tem gente que fala, graças a Deus que eu não tenho sogra. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho genuíno é para você cuidar dos órfãos, das viúvas e das crianças. Aquele que não faz isso, peca. Não sou eu que digo, é a Bíblia. E a gente, às vezes, não quer nem chegar perto de um velhinho. Velhinho enjoado, né? Até parece. Quando eu falava, irmãos, eu estou vendo o quanto que eu sou enjoada. Porque eu era jovem, mas adorava ficar perto de velho. Só andava com velho. Uma Mercedes, lembra dela? Só andava com velho. Porque eu achava que gente velha ia me ajudar muito melhor a eu viver um reino a qual eu não tinha capacidade de viver, porque eu achava que todo mundo não gostava de mim. Tem gente assim na igreja. Fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim, então não vou ficar ali não. Você está lá no final, eu não vou vir, eu vou só uma vez na vida, eu vou outra vez na morte. Talvez Ruth tenha acontecido com ela assim. Meu Deus, como é que eu vou viver em Belém de Judá se os moabitas não vivem bem com o pessoal do lado de Belém? Ela deve ter vivido, deve ter sido massacrada, deve ter sido, injuriada, deve ter sido xingada, mas Noemi, que tinha a base perfeita do evangelho, ajudou ela a seguir em frente. E sabe o que aconteceu com Ruth? Casou com Boaz. E sabe o que a Bíblia diz? Que Boaz, a sua descendência foi Jessé, Jessé foi Davi, Davi foi o rei, a qual a descendência vem quem? Quem? Jesus. Se ela fosse pensar, não vou voltar para a minha cidade do pão, não, vou ficar aqui mesmo em Moab, vou morrer. Deus precisa de pessoas com movimento. Se você não se movimenta, ficar parado no canto, Deus não age. Deus gosta de pessoas em movimento. Assim na terra como no céu. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... O que você ligar na terra, você liga no céu. Deus não trabalha com sentimentos. Deus trabalha com legalidade. Quando você fala, os céus ouvem. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão quê? Abertos. Ela não leu aqui. O ouvido do Senhor está aberto. E quantas vezes Noemi viu que o céu estava aberto e ela precisava falar com Deus, e quantas vezes ela falou com Deus, Senhor, como é que eu vou fazer? Volta para lá. Mas Deus tinha propósito. Senão não teria Jessé, senão não teria Davi, senão não teria Jesus, será? Deus é Deus. Jesus viria do mesmo jeito, mas Deus tinha um propósito de descendência. Deus tem propósito de descendência na vida da sua família, na vida dos seus. Você precisa crer. Porque quando a gente crê, a gente estremece o inferno. Irmãos, eu conheço pessoas que têm mais medo de Deus do que do diabo. Eu tenho medo de Deus. Meu Pai. Ele é justiça? É. Isso aí, irmão Joaquim, é isso. Ele é justiça? É. Ele é espada? É. Ele corta? A Bíblia diz que ele pode matar, levantar, ele pode abater.
Deus pode todas as coisas, mas ele tinha um propósito na vida de Noemi e Ruth. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem propósito na vida dessas mulheres da primeira igreja batista de Suruí. Deus tem propósito na vida dos jovens da primeira igreja batista de Suruí. Deus tem propósito na vida das mulheres, dos homens da primeira igreja batista de Suruí. Deus tem propósito na vida das crianças dessa igreja. Mas Deus precisa de vocês. Deus precisa de quantidade? Claro, ele gosta. Ele gosta de multidão. Se não fosse assim, Jesus não levava a multidão. Levava até a multidão com fome, mas engraçado, ele era o pão e alimentava também. Ele era o pão da vida, não é? E ele gostava de ver a multidão e falava, a multidão está com fome. Aí fora tem multidão com fome. Mas se a gente ficar também só sentado no banco, esperando, não se movimentar, não colocar a melhor roupa, não colocar, olhar para o horizonte, como Noemi olhou e viu como é que era a colheita, o que Ruth poderia fazer de melhor para alcançar o objetivo, porque Boaz, ele era parente distante de Noemi. Quem teria que casar com Boaz era Noemi, mas ela era velha. Ela falou, opa, minha nora é minha parente, então meu filho morreu, mas é minha nora, então eu vou aproximá-la de Boaz. E Deus fez o propósito dele e cumpriu na vida de Noemi e de Ruth. E a Bíblia diz lá no final de Ruth, que Noemi pegou o neném no colo e ela cuidava e zelava pela sua descendência. Deus quer cuidar da sua descendência. Deus quer cuidar de você. Mas Ele precisa de pessoas que se movimentem. Saia do seu eu, da sua crise, dos seus nós, para poder alcançar. Agora, você vai fazer enquanto a Eva canta. Quem deu nó aí, levanta. Deram nó? Você com uma mão. Enquanto a Eva canta, você vai tentar tirar o nó só com uma mão. Pode fazer em silêncio, olha para o nó, não precisa olhar com raiva não. Olha para o nozinho, vai tentando fazer ele, enquanto ela canta. Olha, eu estou conseguindo. Tenta tirar esse nó aí com uma mão. Conseguiu? Não? Agora tenta com duas. Salve, irmão, com a paz do Senhor, estou alegre. Só queria deixar para a meditação dos irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E se não vou cantar, vai nos levar um pouquinho, se desligar daqui da terra e vamos ao céu, a entrada do céu. Falou aqui hoje que temos que estar o quê? Preparados. E Jesus, ele breve vem. Aqui mesmo disse, né? Eis que venho sem demora. Então, eu vou estar cantando este hino, Portões Celestiais. Espera aí, irmão, rapidinho que a letra saiu aqui. Conseguiram? Conseguiram com as duas mãos tirar o nó? Conseguiram? Ah, com uma mão deu? Não? Por quê? Apertou muito? Está tão difícil assim, irmão, que o irmão apertou? Pode soltar, irmão. Portões Celestiais. Estou tentando aqui, ó. Presta atenção nessa letra, muito linda. Um dia nós vamos transportar esses portões. Diz assim: me falaram de um lugar muito distante. Aqui me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está.
a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Nós vamos cantar isso aqui, ó. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, com os anjos, para todo sempre, ó. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais. Vamos dar tchau a Deus neste mundo, irmãos. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando este hino. Em quê? Em adoração, em louvor, sempre, sempre a Deus mundo, eu nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Nesta noite, para fecharmos, eu quero dizer para você que você lembre-se do que você conseguiu desatar esta noite da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, se era perda, Deus deu Ruth companhia. Né, Irene? Deus te deu companhia.
O seu Deus será o meu Deus. Se você desatou alguma falta, Deus deu um campo, provisão a Ruth, o campo de Boaz. Deus essa noite está te dando provisão. Se é solidão, não consigo ninguém, não consigo conversar com ninguém, não fico perto de ninguém, ninguém me aguenta. Quem não se aguenta é você. Que a gente, quando os outros não nos aguentam, a gente não se aguenta também, né? Deixa eu te falar, Deus te dá uma aliança esta noite. Aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. E Deus, essa noite, desata a vergonha. Deus deu propósito na vida de Noemi e Ruth. Tirou a vergonha e deu um lugar de honra. Deus, essa noite, quer te honrar. Ele deu no propósito Obed deu a Davi, e a Davi veio Jesus. Deus honrou a Ruth, e ela está lá no livro dos heróis da fé. Está lá no livro dos heróis da fé. Para sempre eu irei cantar. Deus quer te ver nos céus, mas Ele quer te dar um lugar de honra esta noite. Eu quero saber se tem alguém aqui esta noite que precisa voltar para a casa do Pai, precisa estar com o Senhor, precisa ter um lugar de honra, aonde a vergonha, a esperança, a perda fez você desistir da causa do Senhor. Tem alguém esta noite que quer voltar para o Senhor? Tem alguém aqui esta noite que não conhece o Senhor verdadeiramente? Porque Ruth, ela conhecia os deuses dela, mas ela ouvia o Deus de Noemi. Ela não desistiu de conhecer, mesmo perdendo, porque ela também era uma viúva. E ela perdeu, mas ela queria conhecer o Deus verdadeiro. Você quer conhecer a Deus verdadeiro esta noite? Se não há ninguém, vamos ficar de pé. Vamos convidar de quem é direito para terminar